Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para concurso do DRT. Na aula anterior nós conversamos sobre as fontes do direito do trabalho. Da onde surge o direito do trabalho. Vimos lá fontes formais, vimos as fontes materiais, vimos as fontes formais, vimos as fontes supletivas e nessa aula nós vamos estudar outro tema também muito importante que vem a ser os princípios específicos do direito do trabalho. Os princípios norteadores do direito do trabalho. Mas antes disso, antes da gente começar a ler os slides, é importante a gente relembrar, a gente falou um pouquinho sobre os princípios, mas é importante a gente relembrar o que vem a ser os princípios. Como a gente sabe, muitas vezes na nossa vida, de falar, isso não faz parte do meu feitio, ou seja, eu tenho meus princípios. Eu tenho as minhas bases, eu tenho esses princípios desde quando eu comecei a ser educado pela minha mãe e pelo meu pai. Então no direito do trabalho a gente vai lembrar que também existem esses princípios. Existem essas estruturas que são as bases do direito do trabalho. Qualquer norma, qualquer contrato de trabalho que eu for celebrar, eu tenho que levar em conta esses princípios. E os princípios, eles apenas não têm a função de, como a gente viu de uma fonte supletiva. Os princípios, eles servem também para interpretar e para integrar as normas jurídicas. O operador do direito, ele tem que interpretar a norma jurídica lembrando dos princípios. Até porque as normas jurídicas, no caso aqui de direito do trabalho, elas devem ser feitas observando os princípios basilares do direito do trabalho. Então a aula, esse trecho da aula de princípios do direito do trabalho é de extrema importância. Porque muitas vezes eu lembrando do princípio, até que eu não saiba a matéria em si, mas se eu lembrar os princípios do direito do trabalho, eu vou conseguir responder determinada questão. Por quê? Porque as normas do direito do trabalho, elas foram feitas com a observância desses princípios. Tá legal? São então os princípios norteadores do direito do trabalho que nós vamos estudar nessa aula. Em primeiro lugar, eu tenho o princípio protetor. O princípio protetor, ele tem três vertentes, três facetas. Ou seja, ele é subdividido em outros três subprincípios. Eu vou lembrar do indúbio pro operário, e aí a dica, só para lembrar que quando a palavra é escrita em latim, ela não leva acentuação gráfica, legal? Então, indúbio pro operário, aplicação da norma mais favorável e a condição mais benéfica. Ainda aí no slide, só para lembrar que alguns doutrinadores chamam esse princípio de indúbio pro operário de indúbio pro mísero. Então seriam aí, sinônimos. Continuando, eu tenho o princípio da irrenunciabilidade, eu tenho o princípio da continuidade da relação de emprego, eu tenho o princípio da primazia da realidade sobre a forma e eu tenho o princípio da intangibilidade salarial. Pode vir aqui comigo. Esses princípios, então, doutores, são os princípios que norteiam o direito do trabalho. São as bases do direito do trabalho. Quando a gente estiver estudando o direito processual do trabalho, nós vamos estudar também princípios peculiares ao direito processual do trabalho. Nessa aula, estamos tratando apenas dos princípios do direito material do trabalho. O primeiro princípio que eu falei para vocês que a gente ia estudar é o princípio protetor. Põe para a gente na tela. Olha lá, o princípio protetor, como nós vimos, ele tem a faceta do indúbio pro operário, que vai nos ensinar o seguinte, uma norma jurídica que admita diversas interpretações, deverá ser interpretada da maneira que mais favorecer o empregado. Então volta aqui para mim. Eu vou lembrar sempre que o direito do trabalho, ele foi feito para proteger o trabalhador. E por que o direito do trabalho tem esse princípio
de proteger o trabalhador, que é muito criticado pelas empresas. Porque o trabalhador é tratado como sendo a parte hipossuficiente. A parte hipossuficiente é aquela parte mais fraca, mais fragilizada em uma determinada relação. É óbvio que na relação de trabalho, o trabalhador é a parte hipossuficiente, porque quem dá as cartas é o próprio empregado. Às vezes o empregado ele é submetido a determinado comportamento que ele não concorda, mas por precisar trabalhar, ele acaba se submetendo. Então é por isso que sempre que a gente estiver interpretando uma lei trabalhista, a gente vai lembrar do princípio do indúbio pro operário. Então vamos imaginar aqui uma lei que admita diversas interpretações. Vamos imaginar, né, o direito ele é hermenêutica, o direito é interpretação. Então eu tenho uma regra, eu tenho uma lei, mas qual a interpretação dada a essa lei? Se uma lei admitir diversas interpretações, ensina o princípio indúbio pro operário que o operador deve dar a interpretação que melhor favoreça o empregado, o trabalhador, justamente por ser a parte hipossuficiente naquela relação de trabalho. Tá legal, doutores? O que eu preciso lembrar aqui, o que eu queria chamar a atenção dos senhores, e peço inclusive para que os senhores tomem nota disso. Por quê? Normalmente a gente confunde isso daqui com o direito penal. No direito penal a gente tem um princípio que se chama indúbio pro réu. Pelo princípio, né, por esse princípio, indúbio pro réu, lá no direito penal, se existe dúvida sobre a autoria ou não de um determinado crime, eu tenho que absolver o réu. Eu não posso imaginar que ele foi o culpado pelo cometimento de determinado crime. Então, se não existir provas suficientes, eu tenho que interpretar pro réu, ou seja, absolver o réu. Então, notem que no direito penal, o princípio indúbio pro réu possui a sua aplicação no campo probatório, no campo do direito processual. No direito do trabalho, pessoal, eu não posso aplicar esse princípio no campo processual. Aplicar esse princípio no campo processual seria, olha, eu tenho dúvida, né, pelas provas dos autos, eu tenho dúvida se ele trabalhou ou não trabalhou em horas extras. Então, se ele trabalhou, né, havendo essa dúvida, eu concedo as horas extras. Isso seria a aplicação desse princípio no campo processual. Mas chamo a atenção dos senhores, esse princípio não é aplicado no campo processual. Ele diz respeito apenas à interpretação de uma determinada norma. Então, existindo uma norma que admita diversas interpretações, ela tem que ser interpretada da maneira que melhor favoreça o empregado. Beleza? A próxima faceta do princípio protetor é a aplicação da norma mais favorável. Olha lá. Havendo diversas normas válidas incidentes sobre a mesma relação jurídica de emprego, deve ser aplicada aquela mais benéfica ao trabalhador. Então notem, continuando no slide, na primeira hipótese que a gente viu, eu falava de uma norma com diversas interpretações. Aqui eu tenho diversas normas, não problema na interpretação, mas eu tenho diversas normas que podem ser aplicadas, né, normas válidas, que podem ser aplicadas a um determinado caso. Então, nessa hipótese, havendo diversas normas válidas aplicáveis para um determinado caso concreto, eu tenho que aplicar a norma que for mais benéfica para o empregado. E aí eu utilizo a teoria do conglobamento mitigado, que vem prevista lá no artigo 3º, inciso 2, da Lei 7.064/82. Então pode voltar aqui para mim. Então o princípio protetor, ele vai proteger o empregado se houver uma norma com diversas interpretações, aquela interpretação mais razoável ao empregado.
E aqui, havendo duas normas, né, duas ou mais normas aplicáveis a um determinado caso concreto, eu vou aplicar a lei mais benéfica. Aqui, doutores, é importante a gente lembrar também o cancelamento da súmula 207 do TST. Dizia a súmula 207 do TST que a norma aplicável nessa hipótese aqui seria a norma do local da execução do contrato. Até porque nós vamos estudar lá no direito processual do trabalho que o reclamante, o empregado, se ele quiser ingressar, ajuizar uma ação contra o seu empregador, ele tem que realizar essa reclamação, a distribuição, no local da última prestação do trabalho. E aí que vem a súmula 207, falava o quê? Olha só, existindo então aqui divergência em qual lei eu aplico, em qual local ele tem que distribuir a sua ação, a súmula 207 ela falava que teria que ser no local da execução do contrato. Essa súmula foi cancelada. Então a lei aplicável ao caso concreto não é a lei do local onde o contrato foi executado, não necessariamente. A lei aplicável ao caso concreto será a lei mais benéfica. E aí fica fácil para a gente decorar, para a gente memorizar para ir para a prova do concurso. O direito do trabalho ele vai proteger quem? O empregado, o trabalhador. Assim como o direito do consumidor protege o consumidor, o direito do trabalho protege o trabalhador. Então, qual é a lei que vai ser aplicada? No local da execução do serviço? Não necessariamente. A súmula foi cancelada e agora eu entendo que vai ser aplicada a lei que for mais benéfica, independentemente de ser do local da prestação do serviço ou não. Legal? É o que ensina aí a aplicação da norma mais favorável. A terceira vertente do princípio protetor é a condição mais benéfica. Olha lá. As vantagens adquiridas não poderão ser retiradas, tampouco modificadas para pior. Os fundamentos que eu coloquei aqui para os senhores, né? O artigo 468 da CLT, que fala das alterações. Então essas alterações, elas não podem causar prejuízos diretos ou indiretos para o empregado. Então vejam bem, né? Daqui a pouquinho a gente vai estudar uma súmula. Então vejam bem, aquelas vantagens adquiridas pelo empregado, elas não podem ser retiradas. Agora, tomem cuidado, e é isso que pode ser que caia na prova dos senhores, com relação à súmula 277 do TST, que fala da ultratividade da norma coletiva. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma convenção coletiva, conferindo determinadas vantagens a determinados empregados, né, pertencentes àquela categoria. Essa convenção coletiva, nós vamos estudar lá no direito coletivo do trabalho, ela possui um prazo máximo de vigência de 2 anos. Mas vamos imaginar então, eu tenho lá a convenção coletiva, que me dá determinado direito, mas acabou a vigência dessa convenção coletiva. Será que eu perdi o direito? E a resposta é negativa. A nova súmula 277, o novo entendimento, da súmula 277 do TST, traz o princípio da ultratividade da norma. Então, se não tiver uma outra convenção coletiva tratando daquela relação, daqueles determinados empregados, aquela convenção coletiva, ainda que tenha terminado o prazo de sua vigência, ela vai sim fazer lei entre as partes. Ela tem a sua vigência, então, postergada, vamos assim dizer. Até que sobrevenha uma nova convenção coletiva, e essa nova convenção coletiva pode, inclusive, retirar esse direito, ou pode mitigar esse direito. Mas deve vir uma nova convenção coletiva. Tá legal? Então, tomem cuidado com esse detalhe. Então, condição mais benéfica, as vantagens não podem ser retiradas. As vantagens conferidas não podem ser retiradas. E eu vou lembrar então da convenção coletiva, só que ela tem uma vigência.
Ela só vale durante a sua vigência. Agora, se não vier uma outra nova convenção coletiva, ela vai continuar com a sua vigência. Até que uma nova convenção coletiva venha e tire, né, modifique o direito daquela determinada categoria. Tá legal? Vou lembrar também, doutores, da súmula 51, item 1 do TST. Só que notem, pode colocar para a gente na tela, notem que essa súmula fala não de convenção coletiva, mas ela fala de regulamento de empresa, né? Olha lá, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. E aí sim a gente vê a condição mais benéfica. Então, se no meu regulamento de empresa, quando eu fui admitido, tinha determinado direito, esse regulamento de empresa, ele não pode ser modificado. Não pode tirar esse meu direito. Ele pode mudar para melhor, mas ele não pode retirar esse direito. E imaginando aqui um regulamento de empresa, não uma convenção coletiva. E se a empresa, porventura, mudou ou tirou o direito naquele regulamento? Para os empregados que já estavam admitidos à época daquele regulamento, nada vai mudar. Então esse novo regulamento, ele só teria efeito para os empregados admitidos depois da sua alteração. Tá legal? É o que ensina aí a súmula 51, item 1 do TST. Maravilha? Continuando, o próximo princípio que a gente vai trabalhar é o princípio da irrenunciabilidade. Olha lá o que traz o princípio da irrenunciabilidade. Em regra, não se admite que o empregado renuncie, abrindo mão dos direitos assegurados por lei. Por que a gente usou aqui esse termo, né? Em regra? Porque excepcionalmente, em algumas situações, né, que até coloquei aí no slide para os senhores, em algumas situações é possível a renúncia dos direitos trabalhistas. São os critérios quanto à origem e o critério temporal. Então volta aqui comigo. Então notem que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. O empregado ele não pode, nem antes da contratação, nem durante da contratação, nem durante a contratualidade, abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Ele pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas sempre que a lei permitir. Sempre que a lei permitir a mitigação daquele direito trabalhista. E ele também pode renunciar os direitos trabalhistas, quando a gente usou aqui o critério temporal, ou seja, depois da extinção do contrato de trabalho. Depois da extinção do contrato de trabalho, a ideia de renúncia do direito trabalhista, ela é mais aceita. Tanto é que ele pode fazer um acordo lá na frente, mas ele não pode começar a trabalhar abrindo mão das horas extras, por exemplo, ou abrindo mão de uma jornada de trabalho. Por quê? Porque são normas de ordem pública. As normas trabalhistas são normas de ordem pública, normas que as partes não podem ajustar, não podem dispor. Por isso elas são irrenunciáveis. Agora, se for o direito estabelecido por lei, se for em uma outra, um regulamento de empresa, por exemplo, ele poderia renunciar esse direito. Tá legal? Então eu tenho que lembrar aqui do critério de origem, né, que é a lei, ele não pode renunciar os direitos previstos em lei, e também o critério temporal, admitindo-se apenas a renúncia dos direitos trabalhistas com maior amplitude lá no final, né, depois da rescisão do contrato de trabalho. Na terceira fase aí, vamos dizer assim, do contrato de trabalho, tá legal? Esse é o princípio então da irrenunciabilidade. O próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha lá, tem por objetivo preservar o contrato de trabalho, presumindo a contratação por prazo indeterminado, sendo exceção o contrato com prazo
determinado. Pode voltar aqui para mim. Qual que é a ideia desse princípio, pessoal? O contrato de trabalho é um contrato que ele começa para não terminar. Ele não tem data certa para terminar. E por quê? Porque existe o princípio da continuidade da relação de emprego. Então eu presumo que o contrato ele foi celebrado para não terminar. Se eu presumo que o contrato foi celebrado para não terminar, se eu quiser fazer alguma coisa fora essa regra, eu tenho que especificar. Por isso que os contratos com prazo certo, com prazo determinado, devem ser escritos. Porque se eu saio dessa regra, dessa exceção, que eu preciso escrever o contrato, eu caio na regra geral, que é o contrato por prazo indeterminado. Então a relação de trabalho, ela foi feita para não terminar. Eu posso usar como fundamento legal, eu tenho uma figura bem importante aqui, que é da sucessão trabalhista, dos artigos 10 e 448 da CLT, que tratam da sucessão trabalhista. O que vem a ser a sucessão trabalhista? Então eu tenho sucessão trabalhista, em primeiro lugar, se a empresa mudou o seu tipo societário, então ela deixou de ser limitada e passou a ser uma sociedade anônima. Para o empregado, pouco importa. Por quê? Porque continuidade da relação de emprego. Assim como também ocorre sucessão trabalhista se a empresa for vendida para um outro proprietário. Aqueles contratos de trabalho celebrados entre o empregado e a empresa antiga que foi vendida, eles continuarão. A mudança na estrutura da empresa, seja no que diz respeito ao direito societário, ou seja no que diz respeito à propriedade da empresa, para o empregado pouco importa. Por quê? Porque o contrato começa sem prazo para ele terminar. Se eu quiser fazer exceção a essa regra, eu preciso saber, em primeiro lugar, se a lei admite. Mas isso a gente vai estudar no decorrer do nosso curso. Legal? Eu coloquei aqui para os senhores uma súmula do TST, a súmula 212, que traz aí o princípio da continuidade da relação de emprego. Vamos dar uma olhadinha na súmula. Olha lá. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, aqui negado a prestação de serviço, eu vou lembrar com a ideia de negou o vínculo de emprego. Então, quando negado o vínculo de emprego e o despedimento, o ônus é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então vejam bem, se o empregado entrou com uma reclamação trabalhista e o empregador falou, né, na sua defesa, ele falou, olha, eu nego o vínculo de emprego, ou então eu nego o despedimento. O empregador estará traindo para ele o ônus de provar. Até porque o contrato de trabalho, e aí que entra o princípio, ele foi o contrato feito para não terminar. Então, se o empregador alegou ausência de vínculo de emprego ou despedimento, ele, empregador, que deve comprovar, né, apresentar provas nesse sentido. Tá legal? Então, a súmula 212, ela traz aí também o princípio da relação de emprego. Continuando, mais um princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso daqui é muito do dia a dia. Então, olha lá. Deve prevalecer a realidade dos fatos e não eventual forma construída em desacordo com a verdade. Então, volta aqui para mim. Primazia da realidade. O contrato de trabalho, pessoal, ele é um tipo de contrato, a gente usa isso daí na doutrina, do tipo contrato realidade. Não importa o que está no papel, o que importa é o que de fato a pessoa exerce. Então vamos imaginar, né, já aconteceu comigo, já aconteceu com um monte de gente. Eu fui contratado para ser estagiário. A gente sabe que tem uma lei específica.
a lei do estagiário, né? Lei 11.788. Fui contratado para ser estagiário. Ou seja, eu deveria aprender a prática do dia a dia, no caso, estagiário de direito, eu tinha que aprender a advogar, pegar as manhas, os macetes da prática do advogado. Só que quando chega lá no meu trabalho, no escritório que me foi contratado, ele me coloca para fazer outra coisa. Me coloca, por exemplo, para fazer um trabalho de auxiliar de escritório. Ou um trabalho de office boy, vamos imaginar assim. Olha, mas você assinou um contrato de estágio, está aqui. Se você entrar com uma reclamação trabalhista, eu vou mostrar esse contrato de estágio. E é ele que vale. No direito do trabalho, desculpa, não é essa a regra. Isso daí eu poderia aplicar lá no direito comum, no direito civil. Mas no direito do trabalho, o que vale é a realidade. Se na realidade esse estagiário não faz, não efetua, né, não desenvolve as atividades de estagiário, o direito do trabalho, ele vai abrir os olhos, vai dar atenção para o que de fato aquele trabalhador, né, entre aspas, estagiário, estaria fazendo. Ele vai desprezar a formalidade, vai desprezar o documento e dar atenção somente para a realidade dos fatos. O que de fato acontece. Muitas empresas, doutores, o que elas fazem? Elas contratam uma pessoa como uma pessoa jurídica. Ou seja, para dar a ideia de autonomia, de prestador de serviço, alguma coisa assim. Mas na realidade, no dia a dia daquele empregado, ele não tem nada de autônomo. A empresa pediu para ele constituir uma pessoa jurídica, é o fenômeno que a doutrina chama de pejotização, apenas para sair da relação de emprego e não precisar pagar aquele monte de direito para o empregado. Se na realidade o empregado conseguir comprovar que ele tem todos os elementos de empregado, ou seja, que ele está diante de uma relação de emprego, o operador de direito, no caso aí o juiz, ele vai desprezar esse documento e vai dar atenção para o que de fato está acontecendo, para a realidade dos fatos. Legal? Continuando, eu tenho o princípio da intangibilidade salarial. Pelo princípio da intangibilidade salarial, é proibido ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo adiantamentos, dispositivos de lei ou então em contrato coletivo. Quando a gente fala em dispositivos de lei que autorizam o desconto no salário, a gente vai lembrar da contribuição previdenciária, da contribuição sindical, do imposto de renda. As faltas injustificadas também podem ser descontadas. Então notem que o salário do empregado, em regra, ele é intangível. Ou seja, eu não posso mexer, não posso efetuar descontos no salário desse empregado. Mas essa regra não é absoluta. Não é absoluta no sentido, se a lei permitir, pode existir o desconto. Inclusive agora é possível efetuar o desconto, lógico que mediante autorização do empregado, mas até para pagamento de cartão de crédito. A gente viu aí que o legislador também quer proteger o dono da administradora, o dono do banco. Porque se o empregado autorizar, vai direto lá no salário e puxa aquela fração do salário do empregado. Então, o salário do empregado não pode ser mexido, vamos dizer assim. Não pode sofrer desconto, salvo nos casos que a lei permitir. Maravilha? E aí eu passei para os senhores, não é, alguns exemplos. O fundamento legal é o artigo 462 da CLT. Mas eu tenho um parágrafo que eu gostaria de ler com os senhores. Põe para a gente na tela. Olha lá. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto, né, ou seja, a intangibilidade, será lícito,
desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, doutores, eu gostaria que vocês notassem o seguinte: quando eu falo de dano, eu tenho que separar dois tipos de dano. Eu tenho o dano doloso e eu tenho o dano culposo. O dano doloso, que eu tenho dolo por parte do empregado, o empregado, ele com intenção efetuou um dano nos equipamentos, por exemplo, de uma determinada empresa. Se esse dano foi causado, pode vir aqui comigo, com dano doloso por parte do empregado, o empregador ele pode descontar independentemente de previsão contratual, se o dano for doloso. Agora, se o dano for culposo, ou seja, causou dano por imprudência, imperícia ou negligência, dano culposo, o empregador só poderá descontar se isso estiver estipulado no contrato, se tiver anuência do próprio empregado. Tá legal? Então, com relação a desconto, com relação a dano, tomem cuidado e façam a diferenciação aí do dano doloso e do dano culposo. Legal, doutores? Para finalizar a aula, vamos colocar uma questão, vamos resolver uma questão sobre o tema abordado. Põe pra gente, olha lá. Acerca dos princípios que informam o direito do trabalho, pode-se afirmar que a irredutibilidade do salário é um princípio absoluto. Doutores, volta aqui para mim. Essa opção está errada. Por que essa opção está incorreta? Porque a Constituição Federal fala que eu posso reduzir o salário dos empregados mediante convenção coletiva, mediante a negociação coletiva. Então, a irredutibilidade do salário é uma regra que admite exceções. Então, em regra, eu não posso reduzir o salário do empregado. Em algumas hipóteses, eu posso, ou seja, se tiver uma negociação coletiva, uma convenção coletiva, ou seja, a classe decidindo que é melhor para aquela determinada classe reduzir o salário e evitar, por exemplo, outras demissões, nesse caso eu posso reduzir o salário. Então o salário, ou melhor, o princípio da irredutibilidade salarial, ele não é absoluto, ele é mitigado, ou seja, pode ser reduzido por negociação coletiva. Legal? Vamos dar uma olhadinha na opção B. Põe pra gente. É lícita a redução dos salários dos empregados da empresa, desde que disposta em convenção ou acordo coletivo. É o que a gente acabou de falar. Então, em tese, a opção B está correta. Mas, pelo amor aos debates, vamos analisar as demais alternativas. Então, vamos lá. O empregador pode livremente, em qualquer hipótese, reduzir o salário do empregado. Aqui não, né, doutores? Então, até é legal a gente ver esse tipo de enunciado, porque em qualquer hipótese é muito difícil. Porque normalmente o direito sempre tem, né, no direito, sempre tem alguma exceção. Então, até em outras questões, outros enunciados, sempre que eu me deparar com esse tipo de expressão, nenhuma, nunca, sempre, é importante eu abrir o olho e prestar bastante atenção, porque é provável que esteja errado. Porque no direito, normalmente, existe alguma exceção. Legal? Continuando, então, opção C de caso já descartei. Opção D de dado. O empregador pode reduzir o salário do empregado se firmar por escrito sua concordância. Volta aqui para mim. Qual que é a ideia aqui? Se firmar por escrito, ou seja, contrato individual, um acordo individual. A gente viu que, em regra, o salário não pode ser reduzido. Nós vimos aqui nós vimos na aula de princípios que é um direito que não pode ser renunciado. Existe a irrenunciabilidade dos direitos. Então, o salário, ele só pode ser reduzido por negociação coletiva, ou seja, com a participação do sindicato, e nunca por acordo escrito entre a empresa e o empregado. Maravilha? Continuando, opção E
de escola. O empregador pode reduzir o salário dos seus empregados, desde que 75% deles concordem com tal redução, independentemente de negociação com a entidade sindical da categoria. Essa parte aí acabou com o enunciado. Então a gente sabe que precisa ter a negociação coletiva. Eu não posso reduzir sem negociação coletiva. Então eu separei aí para os senhores o gabarito e o fundamento legal. Olha lá, B é a alternativa correta, né? Como a gente havia falado. E o fundamento legal, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que fala justamente a ideia de possibilidade de redução do salário somente por negociação coletiva. Legal? Chegamos ao final então dessa aula. Espero que os senhores tenham aproveitado muito bem o conteúdo e aguardo daqui a pouquinho na nossa próxima aula de Direito do Trabalho. Um forte abraço. No campo processual seria, olha, eu tenho dúvida, né, pelas provas dos autos, eu tenho dúvida se ele trabalhou ou não trabalhou em horas extras. Então, se ele trabalhou, né, havendo essa dúvida, eu concedo as horas extras. Isso seria a aplicação desse princípio no campo processual. Mas chamo a atenção dos senhores, esse princípio não é aplicado no campo processual. Ele diz respeito apenas à interpretação de uma determinada norma. Então, existindo uma norma que admita diversas interpretações, ela tem que ser interpretada da maneira que melhor favoreça o empregado. Beleza? A próxima faceta do princípio protetor é a aplicação da norma mais favorável. Olha lá. Havendo diversas normas válidas, incidentes sobre a mesma relação jurídica de emprego, deve ser aplicada aquela mais benéfica ao trabalhador. Então notem, continuando no slide, na primeira hipótese que a gente viu, eu falava de uma norma com diversas interpretações. Aqui eu tenho diversas normas, não problema na interpretação, mas eu tenho diversas normas que podem ser aplicadas, né, normas válidas, que podem ser aplicadas a um determinado caso. Então, nessa hipótese, havendo diversas normas válidas aplicáveis para um determinado caso concreto, eu tenho que aplicar a norma que for mais benéfica para o empregado. E aí eu utilizo a teoria do conglobamento mitigado, que vem prevista lá no artigo 3º, inciso 2, da Lei 7.064/82. Então pode voltar aqui para mim. Então o princípio protetor, ele vai proteger o empregado se houver uma norma com diversas interpretações, aquela interpretação mais razoável ao empregado. E aqui, havendo duas normas, né, duas ou mais normas aplicáveis a um determinado caso concreto, eu vou aplicar a lei mais benéfica. Aqui, doutores, é importante a gente lembrar também o cancelamento da súmula 207 do TST. Dizia a súmula 207 do TST que a norma aplicável nessa hipótese aqui seria a norma do local da execução do contrato. Até porque nós vamos estudar lá no direito processual do trabalho que o reclamante, o empregado, se ele quiser ingressar, ajuizar uma ação, vai dar atenção para o que de fato aquele trabalhador, né, entre aspas, estagiário, estaria fazendo. Ele vai desprezar a formalidade, vai desprezar o documento e dar atenção somente para a realidade dos fatos, o que de fato acontece. Muitas empresas, doutores, o que elas fazem? Elas contratam uma pessoa como uma pessoa jurídica, ou seja, para dar a ideia de autonomia, de prestador de serviço, alguma coisa assim. Mas na realidade, no dia a dia daquele empregado, ele não tem nada de autônomo.
A empresa pediu para ele constituir uma pessoa jurídica, é o fenômeno que a doutrina chama de pejotização, apenas para sair da relação de emprego e não precisar pagar aquele monte de direito para o empregado. Se na realidade o empregado conseguir comprovar que ele tem todos os elementos de empregado, ou seja, que ele está diante de uma relação de emprego, o operador de direito, no caso aí o juiz, ele vai desprezar esse documento e vai dar atenção para o que de fato está acontecendo, para a realidade dos fatos. Legal? Continuando, eu tenho o princípio da intangibilidade salarial. Pelo princípio da intangibilidade salarial, é proibido ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo adiantamentos, dispositivos de lei ou então em contrato coletivo. Quando a gente fala em dispositivos de lei que autorizam o desconto no salário, a gente vai lembrar da contribuição previdenciária, da contribuição sindical, do imposto de renda. As faltas injustificadas também podem ser descontadas. Então notem que o salário do empregado, em regra, ele é intangível. Ou seja, eu não posso mexer, não posso efetuar descontos no salário desse empregado. Mas essa regra não é absoluta. Não é absoluta no sentido, se a lei permitir, pode existir o desconto. Inclusive agora é possível efetuar o desconto, lógico que mediante autorização do empregado, mas até para pagamento de cartão de crédito. A gente viu aí que o legislador também quer proteger o dono da administradora, o dono do banco. Porque se o empregado autorizar, vai direto, admitindo-se apenas a renúncia dos direitos trabalhistas com maior amplitude, lá no final, né, depois da rescisão do contrato de trabalho. Na terceira fase aí, vamos dizer assim, do contrato de trabalho, tá legal? Esse é o princípio então da irrenunciabilidade. O próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha lá, tem por objetivo preservar o contrato de trabalho, presumindo a contratação por prazo indeterminado, sendo exceção o contrato com prazo determinado. Pode voltar aqui para mim. Qual que é a ideia desse princípio, pessoal? O contrato de trabalho é um contrato que ele começa para não terminar. Ele não tem data certa para terminar. E por quê? Porque existe o princípio da continuidade da relação de emprego. Então eu presumo que o contrato ele foi celebrado para não terminar. Se eu presumo que o contrato foi celebrado para não terminar, se eu quiser fazer alguma coisa fora essa regra, eu tenho que especificar. Por isso que os contratos com prazo certo, com prazo determinado, devem ser escritos. Porque se eu saio dessa regra, dessa exceção, que eu preciso escrever o contrato, eu caio na regra geral, que é o contrato por prazo indeterminado. Então a relação de trabalho, ela foi feita para não terminar. Eu posso usar como fundamento legal, eu tenho uma figura bem importante aqui, que é da sucessão trabalhista, dos artigos 10 e 448 da CLT, que tratam da sucessão trabalhista. O que vem a ser a sucessão trabalhista? Então eu tenho sucessão trabalhista, em primeiro lugar, se a empresa mudou o seu tipo societário, então ela deixou de ser limitada e passou a ser uma sociedade anônima. Para o empregado, pouco importa. Por quê? Porque continuidade da relação de emprego. Assim como também ocorre sucessão trabalhista se a empresa for vendida para um outro proprietário. Aqueles contratos de trabalho celebrados entre o empregado e a empresa antiga que foi vendida, descontinuarão. A mudança na estrutura da empresa, seja no que diz respeito ao direito societário,
ou seja, no que diz respeito à propriedade da empresa, para o empregado, pouco importa. Por quê? Porque o contrato começa sem prazo para ele terminar. Se eu quiser, são a diferenciação aí do dano doloso e do dano culposo. Legal, doutores? Para finalizar a aula, vamos colocar uma questão, vamos resolver uma questão sobre o tema abordado. Põe pra gente, olha lá. Acerca dos princípios que informam o direito do trabalho, pode-se afirmar que a irredutibilidade do salário é um princípio absoluto. Doutores, volta aqui para mim. Essa opção está errada. Por que essa opção está incorreta? Porque a Constituição Federal fala que eu posso reduzir o salário dos empregados mediante convenção coletiva, mediante a negociação coletiva. Então a irredutibilidade do salário é uma regra que admite exceções. Então, em regra, eu não posso reduzir o salário do empregado. Em algumas hipóteses, eu posso, ou seja, se tiver uma negociação coletiva, uma convenção coletiva, ou seja, a classe decidindo que é melhor para aquela determinada classe reduzir o salário e evitar, por exemplo, outras demissões, nesse caso eu posso reduzir o salário. Então o salário, ou melhor, o princípio da irredutibilidade salarial, ele não é absoluto, ele é mitigado, ou seja, pode ser reduzido por negociação coletiva. Legal? Vamos dar uma olhadinha na opção B. Põe pra gente. É lícita a redução dos salários dos empregados da empresa, desde que disposta em convenção ou acordo coletivo. É o que a gente acabou de falar. Então, em tese, a opção B está correta. Mas, pelo amor aos debates, vamos analisar as demais alternativas. Então, vamos lá. O empregador pode livremente, em qualquer hipótese, reduzir o salário do empregado. Aqui não, né, doutores? Então, até é legal a gente ver esse tipo de enunciado, porque em qualquer hipótese é muito difícil. Porque normalmente o direito sempre tem, né, no direito, sempre tem alguma exceção. Então, até em outras questões, outros enunciados, sempre que eu me deparar com esse tipo de expressão, nenhuma, nunca, sempre, é importante eu abrir o olho e prestar bastante atenção, porque é provável que esteja errado. Porque no direito, normalmente, existe alguma exceção. Legal? Continuando, então, opção C de caso já descartei. Opção D de dado. O empregador pode reduzir o salário do empregado se firmar por escrito sua concordância. Volta aqui para mim. Qual que é a ideia aqui? Se firmar por escrito temporal, ou seja, depois da extinção do contrato de trabalho. Depois da extinção do contrato de trabalho, a ideia de renúncia do direito trabalhista, ela é mais aceita. Tanto é que ele pode fazer um acordo lá na frente, mas ele não pode começar a trabalhar abrindo mão das horas extras, por exemplo, ou abrindo mão de uma jornada de trabalho. Por quê? Porque são normas de ordem pública. As normas trabalhistas são normas de ordem pública, normas que as partes não podem ajustar, não podem dispor. Por isso elas são irrenunciáveis. Agora, se for o direito estabelecido por lei, se for em uma outra, um regulamento de empresa, por exemplo, ele poderia renunciar esse direito. Tá legal? Então eu tenho que lembrar aqui do critério de origem, né, que é a lei, ele não pode renunciar os direitos previstos em lei, e também o critério temporal, admitindo-se apenas a renúncia dos direitos trabalhistas com maior amplitude lá no final, né, depois da rescisão do contrato de trabalho. Na terceira fase aí, vamos dizer assim, do contrato de trabalho, tá legal? Esse é o princípio então da irrenunciabilidade. O próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha lá, tem por objetivo preservar o contrato de trabalho, presumindo a contratação por prazo indeterminado,
sendo exceção ou contrato com prazo determinado. Pode voltar aqui para mim. Qual que é a ideia desse princípio, pessoal? O contrato de trabalho é um contrato que ele começa para não terminar. Ele não tem data certa para terminar. E por quê? Porque existe o princípio da continuidade da relação de emprego. Então eu presumo que o contrato ele foi celebrado para não terminar. Se eu presumo que o contrato foi celebrado para não terminar, se eu quiser fazer alguma coisa fora essa regra, eu tenho que especificar. Por isso que os contratos com prazo certo, com prazo determinado, devem ser escritos. Porque se eu saio dessa regra, dessa exceção, que eu preciso escrever o contrato, eu caio na regra geral, que é o contrato por prazo indeterminado. Então a relação de trabalho, ela foi feita para não terminar. Eu posso usar como fundamento legal, eu tenho uma figura bem importante aqui, que é da sucessão trabalhista. E por quê? Porque existe o princípio da continuidade da relação de emprego. Então eu presumo que o contrato ele foi celebrado para não terminar. Se eu presumo que o contrato foi celebrado para não terminar, se eu quiser fazer alguma coisa fora essa regra, eu tenho que especificar. Por isso que os contratos com prazo certo, com prazo determinado, devem ser escritos. Porque se eu saio dessa regra, dessa exceção, que eu preciso escrever o contrato, eu caio na regra geral, que é o contrato por prazo indeterminado. Então a relação de trabalho, ela foi feita para não terminar. Eu posso usar como fundamento legal, eu tenho uma figura bem importante aqui, que é da sucessão trabalhista, dos artigos 10 e 448 da CLT, que tratam da sucessão trabalhista. O que vem a ser a sucessão trabalhista? Então eu tenho sucessão trabalhista, em primeiro lugar, se a empresa mudou o seu tipo societário, então ela deixou de ser limitada e passou a ser uma sociedade anônima. Para o empregado, pouco importa. Por quê? Porque continuidade da relação de emprego. Assim como também ocorre sucessão trabalhista se a empresa for vendida para um outro proprietário. Aqueles contratos de trabalho celebrados entre o empregado e a empresa antiga que foi vendida, descontinuarão. A mudança na estrutura da empresa, seja no que diz respeito ao direito societário, ou seja no que diz respeito à propriedade da empresa, para o empregado pouco importa. Por quê? Porque o contrato começa sem prazo para ele terminar. Se eu quiser fazer exceção a essa regra, eu preciso saber, em primeiro lugar, se a lei admite. Mas isso a gente vai estudar no decorrer do nosso curso. Legal? Eu coloquei aqui para os senhores uma súmula do TST, a súmula 212, que traz aí o princípio da continuidade da relação de emprego. Vamos dar uma olhadinha na súmula. Olha lá. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, aqui negado a prestação de serviço, eu vou lembrar com a ideia de negou o vínculo de emprego. Então, quando negado o vínculo de emprego e o despedimento, o ônus é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então vejam bem, se o empregado entrou com uma reclamação trabalhista e o empregador falou, na sua ação coletiva, tratando daquela relação, daqueles determinados empregados, aquela convenção coletiva, ainda que tenha terminado o prazo de sua vigência, ela vai sim fazer lei entre as partes. Ela tem a sua vigência, então, postergada, vamos assim dizer. Até que sobrevenha uma nova convenção coletiva, e essa nova convenção coletiva pode, inclusive, retirar esse direito, ou pode mitigar esse direito. Mas deve vir uma nova convenção coletiva. Tá legal? Então tomem cuidado com esse detalhe.
Então, condição mais benéfica, as vantagens não podem ser retiradas. As vantagens conferidas não podem ser retiradas. E eu vou lembrar então da convenção coletiva, só que ela tem uma vigência. Ela só vale durante a sua vigência. Agora, se não vier uma outra nova convenção coletiva, ela vai continuar com a sua vigência. Até que uma nova convenção coletiva venha e tire, né, modifique o direito daquela determinada categoria. Tá legal? Vou lembrar também, doutores, da súmula 51, item 1 do TST. Só que notem, pode colocar para a gente na tela, notem que essa súmula fala não de convenção coletiva, mas ela fala de regulamento de empresa, né? Olha lá, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. E aí sim a gente vê a condição mais benéfica. Então, se no meu regulamento de empresa, quando eu fui admitido, tinha determinado direito, esse regulamento de empresa, ele não pode ser modificado. Não pode tirar esse meu direito. Ele pode mudar para melhor, mas ele não pode retirar esse direito. E imaginando aqui um regulamento de empresa, não uma convenção coletiva. E se a empresa, porventura, mudou ou tirou o direito naquele regulamento? Para os empregados que já estavam admitidos à época daquele regulamento, nada vai mudar. Então, esse novo regulamento, ele só teria efeito para os empregados admitidos depois da sua alteração. Tá legal? É o que ensina aí a súmula 51, item 1 do TST. Maravilha? Continuando, o próximo princípio que a gente vai trabalhar é o princípio da irrenunciabilidade. Olha lá o que traz a empresa pediu para ele constituir uma pessoa jurídica, é o fenômeno que a doutrina chama de pejotização, apenas para sair da relação de emprego e não precisar pagar aquele monte de direito para o empregado. Se na realidade o empregado conseguir comprovar que ele tem todos os elementos de empregado, ou seja, que ele está diante de uma relação de emprego, o operador de direito, no caso aí o juiz, ele vai desprezar esse documento e vai dar atenção para o que de fato está acontecendo, para a realidade dos fatos. Legal? Continuando, eu tenho o princípio da intangibilidade salarial. Pelo princípio da intangibilidade salarial, é proibido ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo adiantamentos, dispositivos de lei ou então em contrato coletivo. Quando a gente fala em dispositivos de lei que autorizam o desconto no salário, a gente vai lembrar da contribuição previdenciária, da contribuição sindical, do imposto de renda. As faltas injustificadas também podem ser descontadas. Então notem que o salário do empregado, em regra, ele é intangível. Ou seja, eu não posso mexer, não posso efetuar descontos no salário desse empregado. Mas essa regra não é absoluta. Não é absoluta no sentido, se a lei permitir, pode existir o desconto. Inclusive agora é possível efetuar o desconto, lógico que mediante autorização do empregado, mas até para pagamento de cartão de crédito. A gente viu aí que o legislador também quer proteger o dono da administradora, o dono do banco. Porque se o empregado autorizar, vai direto lá no salário e puxa aquela fração do salário do empregado. Então, o salário do empregado não pode ser mexido, vamos dizer assim. Não pode sofrer descontos, salvo nos casos que a lei permitir. Maravilha? E aí eu passei para os senhores, não é, alguns exemplos. O fundamento legal é o artigo 462 da CLT.
Mas eu tenho um parágrafo que eu gostaria de ler com os senhores. Põe pra gente na tela. Olha lá. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto, né, ou seja, a intangibilidade, será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada